Ok, estamos de volta então, continuamos a falar sobre classes, mas neste caso estamos a aproveitar para explorar alguns conceitos relacionados com métodos, parâmetros, utilização de parâmetros com valores por defeito, e neste vídeo vamos introduzir aqui uma outra nuance, isto é, um outro tipo de elementos que nós podemos utilizar na programação e que não estão obrigatoriamente associados a classes, mas nós vamos aproveitar, uma vez que estamos a trabalhar com classes, vamos aproveitar para os estudar. E neste caso este vídeo vai falar sobre enumerações. É um conceito muito interessante e que eu vou passar a explicar imediatamente na prática. Vamos imaginar, e reparem que eu já eliminei daqui, ou limpei, em relação ao último vídeo, um conjunto de informação, nomeadamente a variável sexo. Uma vez que nós vamos utilizar a variável e o conceito do sexo masculino ou feminino, mas através de uma enumeração. E como é que nós vamos fazer isso? Para escrever uma enumeração, eu vou começar por escrever public enum. Enum é exatamente aquilo que quer dizer, é uma enumeração. E imediatamente a seguir à enumeração eu vou-lhe dar um nome. Qual é o nome que esta enumeração vai ter? E no final do vídeo vai ser muito mais simples de perceberem o que é que eu estou a fazer neste momento. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, enum sexo. Ok? Como podem reparar, a palavra ficou com uma cor diferente, semelhante à cor de sócio, uma vez que se trata de o nome de um tipo de objeto diferente de uma variável. E neste caso estamos a falar de uma enumeração. Vamos continuar, e para continuar com a definição da nossa enumeração nós vamos ter que abrir aqui um bloco de código. Dentro deste bloco de código nós não vamos criar nenhuma espécie de declaração. Vamos sim colocar uma hierarquia de valores que nós vamos usar na nossa enumeração. E neste caso, as únicas duas possibilidades que existem em termos de sexo será o masculino ou o feminino. Eu vou colocar, por exemplo, o masculino e depois vou colocar vírgula e depois feminino. No final não coloco nenhum ponto de vírgula nem nada do género. Portanto, uma enumeração não necessita desse tipo de fecho e pode, inclusivamente, e por vezes é a forma mais correta de usar, pode proliferar-se ou propagar-se por várias linhas, que é uma forma mais simples de se ler. Ora, o que é que vai acontecer agora? Eu vou solicitar no meu construtor que, ao ser criado o objeto a partir da classe sócio, seja também definido qual é o sexo. Mas para isso vou fazê-lo através desta enumeração. E reparem então o que é que eu vou fazer. Vou colocar aqui, em vez de ser uma variável do tipo string, ou int, ou booleana, ou seja o que for, eu quero um enum sexo S. E o que é que me vai ser pedido? Vai-me ser pedido um destes valores, ou masculino ou feminino. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Eu agora, quando regressar aqui ao meu formulário, reparem que há aqui um erro, uma vez que falta-me introduzir então o parâmetro enum. Ora, se eu agora colocar aqui uma vírgula, reparem o que é que vai surgir aqui. Já não me surge nem uma variável string, nem uma variável int, nem bool. Aparece sócio.enumSexo S. Isto é, eu vou ter que utilizar um valor associado a esta enumeração. E então, neste caso, quando eu carrego ali no espaço, o próprio IntelliSense me diz que há aqui uma enumeração dentro da classe sócio que eu tenho ou sou obrigado a utilizar. Eu posso fazer aqui um duplo clique, lá está, sócio.enumSócio, e quando eu agora clicar na tecla do ponto, reparem que o que me vai aparecer no IntelliSense são os valores da minha própria enumeração. E neste caso aparecem ordenados por ordem alfabética. Reparem que eu inicialmente aqui em sócio coloquei masculino e só depois feminino. Aqui o IntelliSense apresenta-me esses valores, mas ordenados por ordem alfabética. E eu basta colocar então feminino e este valor está definido. Como é que eu posso ter acesso a este valor que eu aqui defini? Ele vai ser atribuído aqui a uma variável. E, por exemplo, eu posso utilizar aqui, já estamos a ficar aqui com alguma complicação no código, eu posso definir aqui uma variável, neste caso public, enum sexo. E isto quer dizer que eu não vou ter uma variável do tipo string, mas sim uma variável do tipo int, que se chama sexo. E agora posso chegar aqui, dizer que sexo é igual a S,
Ora bom, desta forma tenho então que a variável sexo, masculino ou feminino, foi então utilizada aqui como parâmetro no construtor, foi depois atribuído o valor do S à variável sexo, que é uma variável, neste caso, que até está como pública, eu posso utilizá-la até como privada, private, e agora posso utilizar aqui o método apresentar para apresentar uma frase, e neste caso ele vai-me apresentar o seguinte: este sócio é do sexo, e agora vou usar o valor que está atribuído à variável sexo, que é uma variável privada ou também denominada por variável local. E neste caso, mais sexo. Ok? E posso inclusive depois colocar um ponto final no fim. Vamos então executar este código. E reparem o que é que acontece. Este sócio é do sexo feminino. Isto porque foi o valor que eu atribuí aqui quando usei a enumeração que existe dentro do sócio. Neste caso, se eu colocar aqui masculino, obrigatoriamente o que vai acontecer é que este sócio é do sexo masculino. E fica assim visto de uma forma relativamente simples qual é o conceito de criação de enumerações.